Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe quem me ouve e que Ele possa falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler a partir do verso 6, que diz assim: Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram o perfume. Poderia ter sido vendido por um alto preço, e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falaram, disse: Por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. E derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto que onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Glória a Deus. Eu já ministrei sobre esse texto, só que no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Irmãos, e eu quero trazer algumas perspectivas, algumas realidades a qual o Senhor falou comigo sobre esse texto. Logicamente, são realidades daquilo que nós temos vivido nos tempos de hoje. Eu creio que o Senhor quer falar conosco a respeito disso. Bom, aqui e as aplicações que eu vou fazer ao texto é justamente sobre as três pessoas que estão, os três tipos de pessoas que estão aqui nesse texto. Ele fala primeiro sobre a casa de Simão o leproso. Embora, meus irmãos, alguns teólogos, há uma divisão sobre esses textos. Eu, por exemplo, defendo que os 4 textos são o mesmo texto, e eu vou explicar o porquê. Foram escritos nos 4 evangelhos. Alguns definem porque há algumas pequenas diferenças. Por exemplo, 2 mostram a unção na cabeça, 2 mostram a unção nos pés. A unção na cabeça mostra que Jesus é rei, que ele foi vindo para uma missão especial, mostra a autoridade de rei sobre ele. Os reis antigamente eram ungidos com óleo na cabeça. Então, aquela mulher, ela vê profeticamente Jesus dessa forma, como um rei, com toda a autoridade e poder. Nos pés, quer dizer que e ali está relatado em Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50, e eu quero falar justamente isso, porque dos pés mostra que ele é um bom hóspede, alguém que tem honra, é uma unção de honra, de uma separação especial, um tratamento diferenciado, mostra que ela é uma boa pessoa. Lavar os pés mostra esse retrato de pessoas que merecem ir adiante, caminhar, e Jesus, ele também lava os pés. Bom, a primeira pessoa que fala é justamente de Simão o leproso. Em Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao 50, e é por isso que há uma divergência, porque lá fala na casa de Simão o fariseu. Mas eu creio que seja a mesma pessoa. Por quê? Porque um leproso não poderia dar um banquete. Um leproso não poderia convidar as pessoas para dentro da sua casa, porque ela era cerimonialmente impura. Ela não era digna de receber ninguém em sua casa. Ela ficava afastada de toda a sociedade. Ela era uma pessoa extremamente rejeitada. Embora esse homem tivesse um título de fariseu, mas por que um traz leproso e o outro traz como fariseu? Por um simples detalhe: esse fariseu, ele deve ter sido, a palavra não fala, mas ele deve ter sido um dos leprosos que Jesus curou ao tocar. E no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o Senhor traz uma dura exortação a Simão, falando sobre essa mulher, é Maria Madalena. Ele traz essa informação no Evangelho de João, quando relata a mesma história. Maria Madalena era a irmã Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, o homem que foi ressuscitado. A história diz que ela foi uma prostituta que foi largada por um soldado. Ela teria fugido com um soldado, largado e depois se dado à prostituição. E ela era dona de uma casa muito grande. Bom, essa é a mulher que está ungindo. Então Simão criticou ela duramente. Por quê? Depois de ter sido curado,
ele estava criticando Jesus por ter perdoado outra pessoa. E é ali naquele momento que Jesus dá uma dura crítica para ela, falando que aquela quem é mais perdoada, mais me ama, porque ela era ex-prostituta, tinha sido muito perdoada. Aquela mulher sabia de onde ela saía. E ela estava enfrentando ali agora, naquele momento, uma rejeição por causa dele. E a rejeição do próprio Simão, o leproso, outro que havia alcançado o favor e a graça de Deus e não estava concedendo graça. A nossa graça serve para conceder graça para os outros. Paulo fala que bendito Deus, 2 Coríntios capítulo 1:3, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consolou de toda tribulação para que nós fôssemos consolados. Então, meu irmão, quando for consolado pelo Senhor, use a consolação que você recebeu do Senhor para consolar outros, e não para gerar confusão. E a palavra é dura nisso. Por que traz leproso? Porque ele está voltando justamente para o lugar de onde veio. A lepra significa pecado. Ao condenar a outra pessoa, ao apontar os dedos apontando, nós estamos voltando para outra pessoa. As nossas exortações, elas devem servir para curar a pessoa. Vamos para o próximo. Quem é o próximo? O próximo é justamente os discípulos, que ficaram indignados por causa do gasto da mulher. Aquele perfume valia 300 ditários. Irmãos, existe discípulos no meio do caminho que vai apontar os dedos para nós. Existe discípulos que vão... Existem pessoas que estão em Cristo e vão apontar o dedo para nós, porque acham que já foram completamente salvos. Não compreenderam que a salvação é um processo. Em Filipenses 2, versículo 12, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com bastante temor e tremor a Deus. Então também nós que somos discípulos devemos tratar bem uns outros, sabe? Não apontar o dedo. Quando eu aponto o dedo para uma pessoa, tem aqui, ó, 4 dedos. Todo mundo já ouviu sobre essa história, e essa é a verdade. Os discípulos estavam apontando. Agora, aquela mulher, meus irmãos, ela não quis nem saber. Mostra o amor de Jesus. Em Lucas 10 conta a história dela, né? À beira ali da cozinha, Marta, Jesus exorta a Marta, fala assim, ó, a Maria foi dada a melhor parte, porque ela prestava atenção nos ensinamentos de Jesus, enquanto Marta estava servindo, enquanto Marta estava ali preparando a comida, as coisas da terrena. E Jesus fala para ela, eu não estou aqui para comer. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui justamente para alimentar vocês através da palavra. E naquele momento a gente compreende quem é essa mulher. Essa mulher era, assim, naquela espécie de sociedade, o pior tipo de pecador, era prostituta. Ela vendia o seu próprio corpo. Ela também é dada como a mulher de João 8, a qual recebe o livramento das pedras que seriam atiradas nelas por meio dos fariseus. Então Jesus continua defendendo os seus. Jesus continua justificando aqueles que fazem a obra. E o que aquela mulher estava fazendo? Bom, aqui a palavra fala que ela estava com um flasco de alabastro. Deixa eu falar para vocês. Em Apocalipse 2,17, fala daquele que renovou a sua mente, é a igreja de Pérgamo. Ele fala que ele tinha contra a igreja de Pérgamo que eles associavam a igreja de Pérgamo, que tinha deixado entrar pessoas que ensinavam os ensinos de Balaão e dos nicolaítas, que eram os fermentos que tinham naquela igreja. O ensino de Balaão é justamente sobre aparência e riqueza, sobre ouvir pessoas a quem não devem ouvir e aceitar subornos para amaldiçoar pessoas que são do povo de Deus. Então, quando Jesus vai dar um veredito, ele fala, eu tenho contra ti isso, mas se você renovar a sua mente e mudar as suas atitudes, eu lhe darei uma pedra branca e um maná escondido. Essa era a recompensa que Jesus prometeu para aquela igreja. Aquela mulher carregava um frasco de alabastro. Alabastro era uma pedra de mármore branca. E o que representa essa pedra branca, Alisson? Bom, naquele contexto de Pérgamo, um juiz, quando ele absolvia uma pessoa que tinha sido condenado, ele entregava uma pedra branca à pessoa. E Jesus fala que escreveria o nome daquela pessoa naquela pedra branca ainda. Aquela pedra branca significa absolvição da condenação. Romanos 8:1. Quem está em Cristo já não há mais condenação. A pedra branca significa que nós teríamos sido perdoados de todos os nossos pecados e que não haveria culpa, que não tem necessidade de ter culpa. E mais do que isso, aquela pedra era partida no meio, também naquele contexto, pelo seu Senhor.
e entregava ao seu servo. O que significa? Que toda vez que o senhor e o servo fossem se encontrar, eles uniam a pedra e aquilo daria acesso à casa, à morada de seu senhor. Ou seja, o senhor está lhe entregando uma chave, o senhor está entregando, está falando para você que não tem culpa mais para os seus pecados, e além de tudo ele lhe entrega uma chave que serve de morada. João 14, o meu pai, na casa do meu pai tem muitas moradas. Essa chave serviria, essa pedra serviria também como uma chave, e é justamente isso que ela está usando para chegar a perto de Jesus, porque ela foi rejeitada naquele lugar, foi rejeitada pelos discípulos e foi rejeitada também pelo dono da casa, e ela não quis nem saber, porque ela tinha acesso àquele que era todo poderoso, que abre a porta e ninguém fecha. Ela não estava nem um pouco preocupada. Meu irmão, a psicologia fala que uma das piores dores que tem é da rejeição. Ele fala que a psicologia fala que é muito melhor você levar um tapa na cara do que ser rejeitado. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Bom, perceba que aquela mulher não se importou com a rejeição, não se importou com a dor. Ela sentiu dor, ela foi rejeitada, ela foi humilhada naquele lugar. E a humilhação, ela não tem graça nenhuma. Não, nem para Jesus, mas fique calado quando for humilhado, porque é Jesus que justifica. Justificou perante os fariseus e continua justificando. Além de tudo, ele fala para você que não tem culpa, você não tem culpa mais se você está em Cristo Jesus, e você tem uma chave de acesso. Perceba que ela usou a dor para fazer algo bom para ela. É o que Jesus justifica falando. A dor, meu irmão, nós sentiremos dor na caminhada. A dor, você pode sentir a dor da atrofia dos músculos ou a dor do crescimento. Essa dor que ela estava sentindo era do crescimento, de fazer algo bom para Jesus. Por quê? Porque ela estava ungindo o corpo de Jesus para o sepultamento. E eu quero falar disso agora. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós, igreja. Somos nós que fomos escolhidos segundo ao Senhor, que fomos nós, sabe, feito o corpo dele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ela estava ungindo. Então, para que serve a unção em Cristo? A unção em Cristo não serve para se apossar de cadeiras. A unção em Cristo não serve para você se fazer melhor do que os outros. A unção em Cristo serve justamente para você matar o seu próprio ego. É para matar, é para ser... por isso Paulo fala em 2 Coríntios, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Considera a graça de Deus a coisa mais importante. Ele fala também em Filipenses 1, versículo 21, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, meu irmão, sabe, minha irmã, nós temos que morrer para nós mesmos. O Senhor, confessando o Senhor com a boca e crendo no coração, nós cremos que Ele vive através de nós. Nós cremos que Ele ainda, e a unção, a capacitação, a presença de Deus do céu vem justamente para isso, para suportar as dores e fazer o que é bom aos outros. Então não tem necessidade mais, sabe, de eu acho aquilo ou eu acho isso. É Cristo vive em mim. E agora eu quero terminar porque ele fala assim, e além de tudo, além de justificar ela, ele ainda dá uma promessa. Eu lhe garanto que onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que é que esta mulher fez, lhe será contado e dela se lembrarão. Irmãos, aquela mulher estava fazendo uma atitude. Hoje nós fazemos através da oração. Olha, eu gosto de um versículo de 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, que fala: e longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês, também lhe ensinarei o caminho que é bom e direito. O profeta Samuel, ele considerou pecado deixar de orar por uma pessoa, deixar de fazer algo bom por uma pessoa. Mesmo quando nós não podemos fazer nada, nós podemos ainda interceder por aquelas pessoas que estão, assim como Simão, o leproso, e até mesmo os discípulos que estavam cegos, pessoas que não conseguem enxergar, porque a experiência de salvação, ela tem um tempo de chegada na vida de cada pessoa. Então nós devemos orar assim pelas pessoas para que elas tenham experiência. E deixar de orar, o profeta Samuel está falando na palavra que é pecado. Mas quando nós fazemos isso, nós fazemos um investimento de fé. Eu gosto de Jeremias 32, do versículo 42 ao 44, a qual o Senhor
dá uma promessa de restauração. Isso é como se fosse, ela estava ungindo o corpo dele para a morte, perceba, para morrer. E o Senhor dá uma palavra ao profeta Jeremias, é um investimento de fé para ele comprar um campo em Anatote. O detalhe é que aquele campo ele estava sendo invadido pelos exércitos inimigos da Assíria, em pleno julgamento do Senhor pelo momento que Israel passava, a questão da idolatria. Então ela seria invadida e seria levada pelos babilônios. Aquela terra aos olhos humanos não teria valor nenhum, porque ela seria invadida. Era como jogar dinheiro fora, era como pegar dinheiro e jogar. E assim às vezes parece as nossas orações, mas eu quero lhe incentivar a continuar orando por aquela pessoa, porque o Senhor fala, eu quero ler para vocês, assim diz o Senhor, 42, 44, assim como trouxe todas as calamidades sobre eles, também farei todo bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nessa terra, a qual hoje vocês dizem, foi arrasada pelos babilônios, é uma terra desolada, em que não há mais pessoas. Sim, os campos voltarão a ser comprados e as escrituras assinadas na terra. Benjamim em Jerusalém, na cidade de Judá montanhosa. E ele promete ainda que se plantaria vinhedos naquela terra, ou seja, vinho. O Espírito Santo encherá o coração da pessoa que você tem orado. Então, não é porque está doendo nesse momento que nós vamos parar. Continue, porque o Senhor tem recompensa. E saiba que Ele fará ser lembrada essa história. Aonde as boas novas forem contadas, servirá de testemunho. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês hoje, como uma breve palavra. A paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Que Deus abençoe. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.